Olá, como vai? Para nós é um prazer novamente nos encontrarmos aqui na sua casa através deste programa, o programa Juntos, programa da Convenção Batista Paranaense, no qual nós temos todos os sábados aqui pela E-Paraná trabalhado temas e também trazido entrevistas, mensagens, de maneira que sejam úteis e relevantes para a nossa vida hoje. Vivemos um tempo com mudanças intensas nas mais diversas áreas, questões culturais, sociais, econômicas. Estudos têm sido feitos que antes jamais tinha noção de como a vida poderia ser tão complexa como ela é nos dias de hoje. E várias disciplinas nos ajudam a compreender melhor quem é o ser humano, como ele foi formado e como melhor viver, como termos melhor qualidade de vida. Uma das disciplinas que é muito antiga, por sinal, e será a pauta do nosso programa hoje é a teologia. Você sabe o que é teologia? Você já estudou alguma coisa sobre teologia? E para falar sobre esse tema, nós temos então o Dr. Jaziel Guerreiro Martins, que é professor, mestre, doutor também na área de teologia e algumas especializações, diretor da nossa faculdade, das Faculdades Batistas do Paraná, da FABAPAR, e que nos honra com a sua presença. Pastor, muito obrigado pela participação aqui no programa Juntos. Eu quero saudar a você, Antônio Cuco, e também a cada telespectador, telespectadora, desejando saúde e muita harmonia neste final de ano e pedindo que cada um seja abençoado pela poderosa mão de Deus. Muito bem. Professor Jaziel, estamos falando sobre o nosso tema, que é a razão de estarmos aqui. O que é teologia? Bom, a palavra teologia vem do grego theos, que significa Deus, logia, que significa palavra, discurso, estudo. Então, teologia, na sua etimologia, no seu início, no seu sentido primário, significa estudo tratado a respeito de Deus. Então, a teologia, ela é um discurso a respeito da pessoa de Deus, do seu relacionamento com o universo e do seu relacionamento com os seres humanos. Na verdade, a teologia, ela já pressupõe a existência de Deus e é algo tomado como primário, como um pressuposto básico. A teologia, embora ela tenha discussão a respeito da pessoa de Deus, os argumentos pós e contrários, mas ela em si mesma, ela já admite a existência de Deus. Se ela não admitir a existência de Deus, não pode ser teologia, porque teologia é um discurso, um tratado sobre Deus, sua pessoa, sua essência, como Deus é e como ele se relaciona com o mundo e com o universo. Com base nessa afirmação, então uma pessoa que ela está se propondo a estudar teologia, digamos que uma premissa básica seria ela crer em Deus ou não necessariamente? Bem, como é uma ciência e faz parte de todo o Sistema Nacional de Educação, a teologia é também um curso como qualquer outro curso na área de humanas, filosofia, sociologia, pedagogia. Na verdade, quem busca estudar teologia a busca por interesse pessoal, no sentido de conhecer o que a teologia fala a respeito de Deus e as coisas referentes a Deus. Normalmente são pessoas religiosas, são pessoas que têm uma missão a desempenhar, seja na área social, seja na área do clero, um padre ou um pastor, seja na área missional, ou seja, um diálogo com o cidadão e com a cultura e com o mundo que está à nossa volta. Então, qualquer pessoa pode estudar teologia. Alguns o fazem para fins religiosos,
mas isso não é uma obrigatoriedade nem uma necessidade. Qualquer um que tiver interesse pode estudar e deve estudar teologia. Muito bem. Sabemos que o professor também é formado, além de teologia, além de ser teólogo, também é cientista da religião. Qual que é a diferença entre ser cientista da religião e teólogo, ou as duas ciências, ou é a mesma? Como funciona isso? Não, são duas ciências diferentes, mas complementares. A teologia, ela lida com doutrinas. Por isso que a teologia é algo essencialmente do cristianismo. Nos ajuda a compreender o que seria uma doutrina? Doutrina, por exemplo, é uma crença, um dogma, uma formulação a respeito de Deus ou a respeito da igreja. Jóia. Ok? Então, a teologia é essencialmente cristã. Não existe uma teologia budista, uma teologia confucionista. Existem as crenças confucionistas e as crenças shintoístas, mas a teologia é algo especificamente da área cristã. Ok? E ela lida com essas doutrinas, esses pressupostos, por exemplo, Trindade, Jesus Cristo, quem é Ele, o Espírito Santo, criação, Bíblia Sagrada, o desenvolvimento dessa teologia na história, as várias teologias existentes. Teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia da morte de Deus, enfim, várias teologias. Então, esse é o estudo da teologia. Agora, as ciências da religião estudam o fenômeno religioso, independentemente de qual seja a crença. Por que a pessoa crê, quais são os resultados desta crença, ok? É o fenômeno religioso, o objeto é o religioso. Como ele crê, por que ele crê, quais são os resultados, quais são as consequências, né? É o fenômeno religioso na sociedade. A relação do ser humano com o sagrado. Isso, a relação do ser humano com o sagrado, não importando quem ele seja. Ao passo que na teologia já se pressupõe que este sagrado é Deus. E não se trata muito da experiência do indivíduo, mas sim é mais racional, não que a outra não o seja, né? Ela é acadêmica da mesma forma, só que a teologia é bem racional, lida com pressupostos, com argumentações racionais. E as ciências da religião também de forma racional, com o uso da sociologia, da psicologia, da história, da antropologia, estudam o fenômeno religioso em todas as suas gamas e variações. Entendi. O senhor falou sobre pressupostos da teologia. Quais são os pressupostos básicos que embasam, né, no caso da teologia? A teologia ela foi formada a partir dos primeiros concílios cristãos, em que a igreja resolveu disciplinar e organizar as crenças da igreja antiga. Então, através dos concílios, foi se decidindo elementos que são essenciais para o cristianismo. Havia muita discussão nos primeiros séculos, por exemplo, se Jesus Cristo era apenas um homem, ou ele era apenas divino, ou ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Então, quando se formatou, quando se discutiu e se decidiu a respeito desse assunto, ficou então cristalizada a doutrina do cristianismo. Então, esse aí é um embasamento. Então, eles decidiram que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Decidiram também a respeito da Trindade. Como é que se explica isso? São 3 deuses, um Deus? Como é que é esse negócio de um Deus? Então eles explicaram um Deus manifesto em 3 pessoas distintas e separadas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os pressupostos básicos são Jesus Cristo como o único intermediador entre Deus e os homens, a Bíblia Sagrada como regra de prática e fé. Alguns consideram também a tradição da igreja como importante, como uma doutrina importante, e várias doutrinas referentes à salvação do homem. Haja vista que em toda e qualquer religião há essa preocupação de libertar o homem de um estado para um estado melhor. Um estado que no cristianismo se chama de perdição para a salvação.
Isso então são elementos que alavancaram a formatação da teologia. Então os elementos principais são Trindade, Jesus Cristo, salvação, pecado, a questão da vida eterna. Vida após a morte. E vida após a morte. São essas questões que são trabalhadas. O texto sagrado, que para os cristãos são as Sagradas Escrituras, né? Para os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, ortodoxos, evangélicos, a centralidade é a Bíblia. Então, isso é um ponto fundamental. E as doutrinas vão sendo trabalhadas, revisitadas, revistas, até corrigidas, a partir de estudos bíblicos que são formados. Correto. Nessa formação do pensamento e da compreensão da teologia, o senhor falou muito sobre a questão da Bíblia, mas existem também outros elementos que ajudam a formar o pensamento. Por exemplo, a questão da história, né? A história da igreja, a história humana, enfim, quais elementos que nos ajudam a formar uma teologia? Sim, a teologia ela não é uma ciência isolada das demais. Então, ela tem a Bíblia, tem uma forma, regras de interpretação para se aproximar o mais perto possível do texto, mas além disso, ela busca olhar a história, como que foram sendo formadas essas doutrinas, como que os textos foram interpretados, algumas aberrações, algumas confusões, alguns equívocos que foram sendo trabalhados, e então há sempre essa busca de revisitar a teologia, aprendendo com a história, olhando para a antropologia, para as ciências novas, no caso a psicologia e a sociologia, que também ajudam a compreender o ser humano, as suas mazelas, porque a teologia hoje ela tem um objetivo mais prático, não é só ficar discutindo quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, como se fez na Idade Média. Hoje ela tem uma praticidade, porque o nosso mundo está a exigir um pragmatismo, uma forma prática das ciências. Então não adianta ficar fazendo teologia, pensamentos filosóficos puros em um gabinete. É algo prático para o cidadão que está no meio da coletividade, da sociedade. Muito bom, fantástico. Você está acompanhando a nossa conversa sobre esse tema fascinante, particularmente, também sou estudante de teologia, não tanto quanto o nível do pastor Jaziel, mas nós realmente nos deliciamos em trabalhar esses temas que nos ajudam a compreender melhor como vivemos. Acompanhe conosco a sequência do nosso programa, nós vamos ter um breve intervalo, a gente continua com esse intrigante tema. Olá, querido espectador, eu sou o pastor Gentil dos Santos. Nós estamos aqui na cidade de Umuarama. Hoje meu convite é para você que é da região oeste e noroeste do Paraná. Você que acompanha nossos programas e deseja ouvir mais sobre o amor de Deus, saiba que temos à sua disposição 24 igrejas batistas nessa região. Com certeza existe uma dessas igrejas bem perto da sua casa, com um lugar especial para a sua família participar. Acesse o site da CBP, que agora aparece na sua tela. Lá você poderá localizar uma lista completa com o endereço das igrejas. Você é nosso convidado, esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e a sua família. Continue conosco. Retornamos à nossa conversa aqui com o pastor Jaziel Guerreiro Martins, que iniciou a sua carreira de estudos, né, na área de teologia, ampliou isso no decorrer dos anos, é professor, diretor da faculdade, da FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, e também doutor em Ciências da Religião, e muito tem nos ajudado aí a compreender um pouco melhor sobre teologia. Pastor Jaziel, o que é teologia e quais são as teologias existentes, né? Na verdade, existe diferença? Teologia é um substantivo, né? Como, por exemplo, filosofia. Existe a filosofia e existem diversas filosofias. A filosofia platônica, a filosofia aristotélica, né? A filosofia humanista, a filosofia racionalista. Então, a filosofia em si é uma ciência
dentro desta ciência há várias formas de encará-la. Correntes. De várias correntes, né? Então, na teologia é a mesma coisa. Existe a teologia, que é um discurso, que é um tratado, que é um estudo sobre Deus e a sua relação com o universo. E dentro da teologia há várias correntes de pensamento, há várias ideias. Então aí você tem, por exemplo, a teologia católica, você tem a teologia protestante, você tem uma teologia neopentecostal, você tem uma teologia da libertação, que é uma teologia que foi muito interessante e discutida na América Latina na última parte, nos últimos 30 anos do século passado. Então teologias, elas são derivações, considerações diferentes da própria teologia em si. Como a teologia até o século XVIII teve como grande companheira a filosofia, então a teologia sempre emprestou da filosofia a linguagem, o método para expor as suas ideias. Então, a ciência mais importante na história do cristianismo, ao lado da teologia, foi a filosofia. Ela ainda continua a ser porque empresta os seus pressupostos, empresta as suas ideias para a teologia. Mas a teologia hoje já não é acompanhada só da filosofia, tem a sociologia, a antropologia, a história, a psicologia, que vem ajudar a teologia a compreender o próprio ser humano, porque também é um dos estudos da própria teologia. Ela não se circunscreve apenas no estudo de Deus, ela estuda também o ser humano, suas dificuldades, suas mazelas, suas necessidades. Então aí há a necessidade de uma ajuda para entender essas questões da própria psicologia, da antropologia e da sociologia, história e outras ciências afins. Uma pergunta que eu considero muito relevante para esse momento, o senhor já esboçou, tratado o assunto, mas qual a importância da teologia para os dias de hoje? Ela tem como fundamento pensamentos, um estudo voltado ao passado longínquo, podemos dizer assim, e também ao passado mais recente. Mas e hoje, no século XXI, a teologia continua sendo relevante? Sim, ela continua sendo relevante, haja vista que ela também trata do estudo do ser humano, das suas necessidades, das suas intranquilidades, das suas necessidades, das suas mazelas, dos seus problemas, e procura dar uma resposta. Existe a teologia eminentemente teórica, que é uma teologia de formulação de pensamento. E existe uma maneira de fazer teologia que é voltada para a prática, que nós chamamos da praxis, né? Então é estudar o problema do desempregado, o problema daqueles que não têm trabalho, o problema do bairro, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando no mundo atual, o problema da migração. Então, como atender às necessidades sociais. A teologia hoje está muito voltada para esta prática da questão social, em tentar ajudar as questões que estão amargurando a vida das pessoas. Nós sabemos que um país tão grande como o Brasil, nenhum governo vai ter condições de atingir. Então a teologia, ela também entra nessa questão social para poder tornar-se prática na vida das pessoas. Então é uma educação de cidadania, é uma compreensão do ser humano para poder ajudar nos seus problemas, a fim de que elas tenham essas soluções ou busquem soluções para as suas próprias vidas e famílias que estão desorganizadas, problemas de drogadição, problemas de alcoolismo, problemas de pais e filhos. Então a teologia ajuda as pessoas a compreenderem esta situação e se tornarem mais tranquilos e ajudá-los nessa questão problemática que assusta toda a nossa sociedade no século XXI. Seria, por exemplo, uma contribuição sistêmica, analisando fatos da relação entre o homem e Deus na história, e que afetam o nosso dia a dia e que podem, inclusive, mudar
a nossa postura, né? Como a gente vê a vida. Claro, exatamente. Então, há pessoas que estão desesperadas, elas não têm um norte, não têm um rumo. Então, a teologia vai apontar um rumo para elas, né? E este rumo deixa a pessoa mais centrada, mais tranquila, né? Deixa a pessoa mais concentrada na sua vida, na vida da sua família. Ela ajuda, enfim, até mesmo na questão de como se fazer um orçamento financeiro para a família, né? Então a teologia tem funções que às vezes o povo desconhece. Teologia não é só pregação lá de padre ou de pastor, o sermão do domingo, mas é estar cuidando das pessoas no seu dia a dia e tentando levar-lhes uma palavra de ânimo, de encorajamento e tentando buscar respostas que solucionem esses problemas, essas dificuldades que a pessoa enfrenta no dia a dia. Então tem gente que estuda teologia somente para entender o ser humano, entender essa questão religiosa e fazer um trabalho social que ela vai estar muito mais preparada para trabalhar socialmente com a população. Uhum. Pastor Jaziel, a teologia e os estudantes dessa ciência muitas vezes sofreram preconceito no sentido de achar que não é necessário até refletir ou usar muito a razão para tratar desses temas. Até que ponto a teologia ela é uma ficção e ela é verdade, né? Nós podemos acreditar naquilo que os estudos de teólogos mostram ou é apenas vãs pensamentos, né? Coisas que vão ao vento? Sim, ela pode se tornar uma ficção, como pode se tornar uma verdade. Depende de como o estudante de teologia ou o teólogo se aproxima ou faz teologia. Então, se ele fizer uma teologia voltada apenas para o lado racional e intelectual e que não tem uma aplicabilidade na sociedade e no todo do país ou do Brasil ou da cidade, né, porque hoje os problemas do ser humano são os problemas da cidade, problemas citadinos, como falamos, ela será uma teologia inócua, será uma ficção. Mas se ela for uma teologia que investiga, que analisa e que propõe soluções para as pessoas das cidades, ela será uma realidade, ela será uma verdade bem presente na vida das pessoas, como se tem verificado nos últimos decênios. Uma teologia voltada para ajudar na solução dos problemas que são enormes em nossa sociedade. Muito bem. Pastor José, o nosso programa está caminhando rápido, a conversa é empolgante, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente, aquele que está nos assistindo e de repente está interessado em estudar teologia. Os meios tecnológicos, a mídia hoje pode nos auxiliar. Quais são os caminhos para alguém estudar teologia hoje? Sim, hoje em dia nós temos cursos de teologia que são presenciais, como qualquer outro curso, sala de aula, e temos os cursos que são à distância, como por exemplo em nossa faculdade nós temos o curso que é feito totalmente online. Então a pessoa tem através da plataforma todos os livros, todos os materiais e ele estuda através da plataforma e tem o seu diploma reconhecido como aquele que fez o curso de forma presencial. E não apenas na graduação, mas também na pós-graduação. Há muitas pessoas que fizeram pedagogia, filosofia, história, enfim, qualquer curso de nível universitário e quer entrar em alguma especificidade fazendo uma pós-graduação ou até um mestrado. E, por exemplo, nós temos inúmeras pós-graduações online, não só em nossa faculdade, mas em várias faculdades do Brasil. Então, não é somente aquele curso presencial em sala de aula, mas também usando toda a tecnologia que é o futuro do país, é o futuro do mundo, é o futuro da educação, a questão online. Isso é irreversível. Muito bem. Pastor Jaziel, outra coisa importante que acho interessante a gente colocar, os pastores e padres, mas no nosso caso, evangélicos, a teologia é importante para a sua formação? Obviamente que sim, porque você não vai se consultar com um dentista que não tenha feito o seu curso específico, você não vai a um médico que não tenha o seu diploma. Então, lá na teologia,
além de todas essas questões práticas, a pessoa aprende também, de acordo com a necessidade do estudante, ele vai aprender os ofícios de liturgia, de cultos, os ofícios realizados de batismo, de ceia. Então tudo isso ele vai aprender a como trazer uma mensagem, um sermão de forma lógica, como fazer um aconselhamento. Aconselhamento é quando alguém está com um problema na família, de drogadição, problema com um filho adolescente, então procura o pastor, então ele precisa saber como lidar com essas situações. E tudo isso se aprende em um curso teológico. Então, a meu ver, é necessário se fazer teologia, não para ser um teólogo de gabinete, mas para ele praticar essas questões na sua igreja, no seu ministério e na sociedade. Não só em igreja, porque teologia ela saiu do âmbito só de igreja e passou a abarcar toda a sociedade. Por isso que ela se ampliou e ela é totalmente interessante, necessária e vital para a nossa sociedade. Você pode conhecer mais sobre a FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, e no site, está aí na sua tela, então você tem acesso a esse e-mail e conhecer todo esse universo então de como estudar teologia. Professor Jaziel, há um texto bíblico que, justamente reforçando aquilo que nós queremos a respeito de Deus, que nos diz da seguinte maneira: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer. Jesus Cristo, então, é o caminho que nos leva a Deus. Gostaria que o senhor, nesse momento, pudesse orar em favor daquelas pessoas que acompanham o nosso programa, sabendo, sim, que a teologia, principalmente o conhecimento da palavra de Deus, nos leva a Ele. Muito bem. Nosso eterno e grande Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de poder te conhecer através do aprofundamento da leitura das Sagradas Escrituras e também das experiências que temos contigo na nossa vida particular. Neste momento, intercedemos e pedimos em prol de todos os nossos ouvintes, de todas as nossas telespectadoras, de todos aqueles que estão nos assistindo, que a tua mão poderosa esteja sobre eles. Dá-lhes a luz do conhecimento e que eles possam compreender a verdade revelada, mostrada, demonstrada nas Sagradas Escrituras. Abençoe a vida de cada um, de cada uma, a família, esteja dando do teu amor, da tua graça e esteja ajudando aquelas que mais precisam, que possuem problemas na área de relacionamento familiar, na área de saúde, na área financeira e principalmente na área espiritual. Dê a eles, ó Pai, a tranquilidade e a solução de suas mazelas, de seus problemas. Por isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jaziel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço esta oportunidade e agradeço você, telespectador, telespectadora, por ter nos acompanhado neste momento. E assim nós concluímos mais um programa juntos. Que Deus continue abençoando a sua vida, tenha uma excelente semana e convido você a acompanhar conosco o programa no próximo sábado. Deus te abençoe.